Aconteceu. 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 Aconteceu comigo. Na década de 60, 1962 mais ou menos, eu acho que foi isso. Eu tinha um gravador lá em casa, eu morava numa pensão, ali na Triagem, num quarto sozinho, eu na pensão, ao lado, pertinho da IBM, onde eu trabalhava. Foi por isso que eu aluguei lá o quarto lá. Bom, aí eu tinha lá um gravador que me emprestaram, daquele tempo, que tinha aquele rolão de fita enorme, era um gravador todo pesadão, devia pesar uns 20 quilos, entendeu? Eu tava com aquele troço lá em casa, e aí a fita, ela arrebenta de vez em quando. Aí eu tive uma ideia, peguei uma fita daquela, mais ou menos com uns 25, 30 centímetros, né? E emendei as pontas com fita durex e coloquei no gravador de maneira tal que ela ficou girando direto, porque era circular, não é isso? Começava e acabava direto, sem fim. E nisso eu botei para cantar, gravar o galo do vizinho. Aí o galo do vizinho cocó, e eu gravei aquilo uma vez só. E parei o gravador e passei e botei o gravador para reproduzir. Mais ou menos de 15 em 15 segundos, era o tempo que a fita dava a volta, o galo cantava. Dava mais ou menos 15, 20 segundos por aí. O galo cocó, e o galo do vizinho, então ficou aquela briga. O meu gravador cantando lá de cá e o galo cantando lá de lá. Aí, se eu botei essa fita aqui para girar, e de tanto em tanto tempo ela reproduz o sinal, porque a fita ficou circular. Então isso significa o seguinte: quem sabe se nós montássemos uma porção de reprodutores, não de gravador, mas de cabeça para reproduzir som, cada um com uma sílaba diferente, né, de todas as sílabas do português, né, e todas as combinações de letras em forma de sílaba, né. E aí, eu montasse um sistema na IBM, no computador da IBM, que eu trabalhava na IBM, de computadores, né? Montar um sistema, um interface, de maneira tal que conforme a tecla que eu apertasse, o conjunto de teclas que eu apertasse no teclado, né? Formava uma palavra, né? Casa, aí esse interface entendia isso e separava aquelas fitas, aqueles sons que daria aquele som casa, mas era caça, assim meio tati-vitati. Eu entendi isso, que sairia tati-vitati. Aí, cheio de alegria, né, fui lá conversar com o meu chefe, para o meu chefe me ajudar a fazer o plano e fazer a documentação dessa invenção minha, porque não existia nada no mundo, em 62, não existia absolutamente nada no mundo que falasse. Vou falar com o meu chefe. Aí meu chefe disse: Oswaldo, você fala bobagem, Oswaldo. O computador jamais vai falar. Sabe por quê, Oswaldo? O computador trabalha com um maço de papel de mais de 3.000 folhas, que papel contínuo, e ele fica numa sala sozinha, só recebendo telemensagem, recebendo comandos e tal, mas escrevendo sozinho. Depois um funcionário pega aquele bolo de papel, aquele maço enorme, mais de um palmo de altura, e leva lá para a sessão, para que seja lido, seja separado, documentação e tal. Então ele não tem para quem falar. Então é uma perda de tempo você tentar fazer o computador falar. Isso não existe. Digo, mas o nome é Adão. Mas Adão, se o computador falasse, o cego poderia trabalhar nele com mais facilidade. Que isso, Oswaldo, pelo amor de Deus, você deve estar delirando. Não existe isso não, cara. Não existe isso. Então vai para sua mesa, vai trabalhar, esquece esse papo que o computador jamais falará. É ruim! Nessa época a IBM pagava um prêmio alto, de acordo com a produção. Eu dava uma sugestão. Se essa sugestão fosse aprovada pelo departamento de engenharia, eles calculavam o lucro da IBM naquela minha sugestão, o tempo diminuído de trabalho, que é o tempo que não gasto, né, naquilo ali, etc. e tal. De bom que aquilo formava um valor em dinheiro. E esse valor era dado para aquele que teve a invenção. E eles pagaram prêmios altos lá de pessoas que deram sugestões aparentemente simples, mas com grande resultado de trabalho.
entendeu? De tempo, de velocidade de trabalho, de perfeição de trabalho, de qualidade e tal. Então ganharam bons prêmios. Eu todo entusiasmado quis ganhar meu prêmio. Aí o Adão me impediu. Aí, isso em 62, hein? O professor Antônio não tinha nem nascido ainda. Se ele tinha nascido, ele devia ter 1 ou 2 anos de idade. Sei lá, não sei que ano que ele nasceu. Bom, mas aí, o tempo passou, eu saí em 71 eu saí da IBM, fui para casa, e quando foi em 93, 31 anos depois, eu estava lá escrevendo a minha datilografia, escrevendo uma história na minha datilografia, uma Olivetti 7.7, não sei o que, uma máquina elétrica maravilhosa, grandona, elétrica, muito boa. E aí, estava lá escrevendo meu texto, e a Simone e a minha ex-esposa estavam vendo televisão na sala. Aí daqui a pouco eles Oswaldo, corre aqui, vem ver o computador que você tá falando. Eu digo, o quê? Saí correndo pela casa fora, eu andava muito bem lá, graças a Deus, né? E cheguei lá e fiquei em pé, assim, encostado na porta, escutando aquela maravilha daquele computador falando, era o DOSVox. Um computador que lê em voz alta para os cegos do Brasil. Agora, uma voz eletrônica lê tudo o que ela quer saber. Uma voz criada 10 meses depois que um professor de computação gráfica entrou numa sala de aula e encontrou um aluno cego. Comecei a pensar como é que eu ia resolver a situação. O que você deseja? Aí deu um clique na minha cabeça. Vamos fazer um sistema de som para ele. Quer jogar de novo? Sendo apresentado pelo Marcelo Pimentel. Marcelo, que é um estudante cego, desenvolveu a primeira ferramenta, que é o editor. Um editor de textos que permite ao cego não só teclar o texto, como também ler um texto que já esteja armazenado. Por exemplo, através do uso de um scanner, que é um equipamento de transcrição, você pode pegar um livro, transcrever esse livro para dentro do computador. E curioso, percebi logo de cara que o computador falava com sotaque tativitate, que é conforme o DOSVox fala até hoje na voz original dele, com o professor Antônio falando das letras e tal, entendeu? Agora tem muita coisa que ele não fala tativitate, mas que são gravações inteiras, mas quando são sílabas, ele lendo palavra, lendo texto, ele fala tativitate, ele fala quicando, né, o tempo todo. José Antônio dos Santos Borges. Por quê? Porque tem uma interface que pensa as sílabas que o professor Antônio gravou do jeito que eu tinha pensado em 62. Se a IBM tivesse me ajudado em 62, eu acredito que em 64, 65 mais ou menos, 65, no máximo, teria muitos cegos trabalhando em computação, porque naquela época o computador não era vendido, porque ele era muito grande, ele ocupava um andar inteiro, de muitas e muitas máquinas interligadas por fio. Era tudo fio, cabos grossos, assim, igual uma coxa de uma pessoa. De tantos fios, formava um cabo grossão, assim, da grossura de uma coxa, de uma perna. Entendeu? E aquilo espalhado pelas salas afora. Era assim que era o computador da época. Quer dizer, se isso tivesse sido aprovado, na década de 60 já teria cego trabalhando em várias partes do computador, comandando o computador, escrevendo no computador, empregado em computação. Mas eu fui embarrado, resultado que isso coube ao professor Antônio, que estava crescendo na época e que depois conheceu o Marcelo e que fizeram uma união linda e que nós temos o DOSVox cada vez mais perfeito. Adeus máquina, adeus braille, que eu quero agora é só o computador. Trabalhar com você é sempre bom. Tchau. Olá, Verônica Reis, do Rio de Janeiro, falando. Esta foi a apresentação do Oswaldo Fernandes, morador aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Oswaldo, pela sua participação. Trechos da reportagem que vocês ouviram foram exibidos no Fantástico em 1994. As vozes foram do professor Antônio Borges e da deficiente visual Elizabeth Canejo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu achei super interessante. E esse foi mais um Aconteceu Comigo. Com ele, com você? Até a próxima, se Deus quiser. Beijão. Edição de áudio finalizada no dia 17 de outubro de 2020.